Ora, boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas Farpadas. O meu nome é Joel Perpétuo e tenho aqui comigo o Carlos Pinto e o David Afonso. E como o próprio título do programa indica, 25 de Abril versus 25 de Novembro, são estes os dois temas que iremos falar hoje. Iremos falar do 25 de Abril numa primeira fase, para contextualizá-lo, e iremos de seguida falar do 25 de Novembro, para perceber porque é que estas duas datas suscitam ainda hoje tanto debate na nossa conjuntura política e porque é que existe uma grande discórdia entre pessoas que valorizam mais uma data e outras que valorizam mais outra e outras que não desvalorizam as duas. Então tentar perceber porque que estas duas datas têm tanto impacto ainda hoje, em 2024, quando estamos a falar de dois acontecimentos que aconteceram na década de 70. Numa segunda fase do programa, iremos apresentar algumas das notícias da atualidade e dar aqui a nossa opinião sobre elas. Depois iremos ter as rúbricas semanais que irão estar presentes neste podcast, mas iremos então começar pelo 25 de Abril. Portanto, fazendo aqui uma contextualização do que foi o 25 de Abril. O 25 de Abril é um golpe de Estado liderado pelo Movimento das Forças Armadas. Portanto, estamos a falar de um conjunto de jovens capitães que vão liderar um golpe para derrubar o regime. Portanto, o regime é derrubado a 25 de Abril de 1974. Estamos a falar de um regime que, do ponto de vista da sua Constituição, tinha sido instaurado em 1933, portanto, o Estado Novo, primeiro liderado por António de Oliveira Salazar, numa segunda etapa e etapa final, liderado por Marcelo Caetano. Esta revolução é uma revolução pacífica, embora tenha tido 5 mortos, 4 civis e um agente da PIDE. O regime caiu, Marcelo Caetano fugiu para o Brasil, muitas das figuras do regime fugiram nessa altura e há aqui uma grande transição. E essa transição começa logo a 25 de Abril com aquilo que nós chamamos a PREC, o período revolucionário em curso. O período revolucionário em curso vai marcar uma etapa importante da história de Portugal que vai terminar precisamente a 25 de novembro de 1975. Então é isso que nós temos que perceber. Durante este período da PREC, nós tivemos muito acontecimento político, social e muita convulsão no nosso país. Nós tivemos nacionalizações de empresas, reformas agrárias, ocupações de fábricas e terras, tivemos vários governos provisórios que seguiram à Junta de Salvação Nacional liderada por António Spínola. Desses governos provisórios iremos destacar os governos de Vasco Gonçalves, que foram o segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios. E iremos também destacar o papel de Otelo Saraiva Carvalho, foi quem liderou as operações do 25 de Abril, mas é depois quem também vai estar a liderar o Comecon e vai estar associado pela negativa a alguns setores da extrema-esquerda acusados de tentar dar um golpe que poderia pôr em causa a democracia e o processo democrático em Portugal. Nós sabemos que, tanto isto é um período muito complexo, ainda hoje suscita, tanto grande debate do espectro político, mas resumindo o que aconteceu, nós tivemos uma tentativa de golpe orquestrado pelos paraquedistas da base escola, que eram afetos a forças de extrema-esquerda, que apoiavam Vasco Gonçalves, que tinha sido afastado do governo provisório, substituído por Pinheiro de Azevedo, que liderava o sexto governo provisório. São ocupadas bases aéreas, é ocupada a RTP, e é nesta altura que as forças moderadas, através do grupo dos 9, liderados por Melo Antunes, vão encarregar Ramalhianos, aliás, que é aqui que ganha protagonismo político para depois se tornar Presidente da República, juntamente com Jaime Neves, de impedirem o golpe. Ao tentarem impedir o golpe, e com sucesso ao consegui-lo, assume-se que a partir daqui é a estabilização da democracia e o país entrou numa democracia, portanto, aparentemente, até agora, não é? Portanto, sem qualquer tipo de sobressalto desta natureza. Os tempos do verão quente e da pré que terminaram aqui em 1975, e nós falámos aqui de alguns destes nomes que eu referi, nomeadamente Vasco Gonçalves, é um nome importante, porque era alguém que era próximo ideologicamente do PCP, alguém que era mais afeto à extrema-esquerda, e é por ele que também vai passar a descolonização. Também daria outro programa e também daria aqui muito tema de conversa à volta desta mesma descolonização, que também teve os seus problemas. Após muita contestação à esquerda e à direita, este Vasco Gonçalves tinha saído do poder e é aí que surge, portanto, um golpe de pessoas que o apoiavam. O problema deste 25 de novembro e deste golpe é que a culpa morreu solteira. Ou seja, nunca houve uma confirmação efetiva e verídica do PCP envolvido, embora, por exemplo, Mário Soares em 1990 tenha acusado diretamente o PCP, mas, portanto, é um tema que acaba por suscitar alguma polémica. E hoje, terminando aqui este balanço do que foi o 25 de novembro e o 25 de abril, e porque é que há uma grande oposição? Nós temos a direita e o centro-direita a apoiar e elogiar aquilo que foi o 25 de novembro, assim como elogiam o 25 de abril. Temos alguns setores da centro-esquerda e da esquerda a apoiar também o 25 de novembro.
mas depois temos outros setores da esquerda e a extrema-esquerda a condenar quase o 25 de novembro ou a branquear aquilo que foi o 25 de novembro, e temos também a extrema-direita, porque a verdadeira extrema-direita, digamos assim, preferia viver no Estado Novo. E, portanto, viver no Estado Novo, um processo que consolida a democracia, que acaba com o Estado Novo, também não é algo que se reveja. Portanto, acabamos por ter aqui estas posições. Ou seja, à esquerda e à direita, temos pessoas que acham que o 25 de Abril foi algo positivo, temos pessoas que acham que o 25 de Novembro foi algo positivo, temos pessoas que se calhar discordam dos dois, mas a verdade é que isto suscita muito interesse e é um debate que tem sido cada vez mais aprofundado. Temos, nomeadamente, câmaras municipais, como a de Lisboa, a anunciar as celebrações do 25 de Novembro. Agora, a ideia que dá é que há certos setores que dizem que o 25 de Novembro serve para desvalorizar o 25 de Abril, e há outros que dizem que o 25 de Abril sem 25 de Novembro não faria sentido. E para percebermos um pouco melhor tudo isto que eu tive aqui a contextualizar, eu vou passar aqui a palavra ao Carlos Pinto para ele dar a sua opinião sobre esta temática. Boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer pelo convite para participar neste podcast. O 25 de Abril é o feriado icónico da democracia portuguesa, é um feriado fundador da democracia portuguesa, foi um marco, marca toda a democracia portuguesa vem daí a sua importância, e é impossível negar a importância do 25 de Abril, e acho que felizmente o celebramos, e acho que a maior parte dos portugueses é favorável ao 25 de Abril, tem uma visão positiva do mesmo. É uma data que marca o fim de uma das maiores ditaduras, de uma das ditaduras mais longas da Europa, convém não esquecer. É normal que seja um evento bastante importante. Agora, isto, o 25 de Abril e o 25 de Novembro, é como o pão e manteiga, estão sempre juntos, é impossível estar um sem o outro. O 25 de Novembro é aquilo que vai ditar o sucesso do 25 de Abril. Não o sucesso para algumas pessoas que fizeram o 25 de Abril. Algumas pessoas que fizeram o 25 de Abril, se calhar, tinham outros objetivos que não foram aqueles que acabaram por dar no 25 de Novembro. Com certeza que houve pessoas que ficaram desapontadas com alguma da direção que o regime português tomou pós 25 de Novembro, mas é claramente evidente, e para mim, acho que devemos celebrar o 25 de Novembro, formato de feriado ou não, ou uma simples cerimónia, como se fez na altura quando o 25 de Abril não era feriado, no tempo do Passo Coelho, penso eu, acho que não estou enganado. Dessa forma, acho que sim, acho que essas câmaras, como a Câmara de Lisboa e outras, querem celebrar a data, acho que devem o fazer. Acho que o povo não deve esquecer os feitos destes militares, que tiveram coragem de ir enfrentar outros militares que não sabiam se iam disparar contra eles, não sabíamos que isso ia iniciar uma guerra civil. Portanto, convém valorizar isso. Agora, a sociedade portuguesa está cada vez mais polarizada, e o 25 de Abril e o 25 de Novembro é um sinal disso. A direita parece-me quase com um bocadinho de inveja. Estava farta de ouvir falar sempre a esquerda a dizer o 25 de Abril, 25 de Abril, 25 de Abril. E como começou a dizer, não, nós também queremos um feriado para nós também queremos um marco fundador da nossa direita democrática ou não. E o 25 de Abril, 25 de Novembro, aparece como o feriado ideal, porque a esquerda praticamente o ignora, porque, como tu disseste antes, há uma fração da esquerda que quase que nunca perdoou o 25 de Novembro, ficaram desapontados lá com o resultado. A outra parte da esquerda que prefere valorizar o 25 de Abril, é normal, é o que leva à queda da ditadura, e apareceu esse buraco. Tanto na historiografia, a maior parte das pessoas foca-se muito no 25, não no 25 de novembro, é só o 25 de abril, e a direita quis tomar as rédeas disso. E para mim, o surpreendente desse assunto, que para mim é um assunto que não devia ser tabu, devia ser um assunto que aparentemente não era badalado, e de repente apareceu na ribalta. O que me surpreendente é a posição do PS. A posição do PS sobre o 25 de novembro é surpreendente. O Marcos Santos, se fosse vivo, dava cambalhotas no ar. Era impossível poder concordar com a posição do PS. Ele claramente estaria na rua a gritar. Porque o PS foi um dos elementos cruciais neste golpe, nessas ações. Da minha parte, acho que a direita fez bem em tocar no 25 de novembro. Era um assunto que realmente estava esquecido na sociedade. Devemos o valorizar. O como, honestamente, não sei se, como eu já sugeri um bocado, e feriado ou não, acho que isso pouco importa. O que importa é que fosse celebrado uma sessão solene
no Parlamento, convidar os militares que estiveram nesse golpe, acho que também era importante, manter a história, convém não esquecer a história. A única forma de nós impedirmos que cometemos os erros do passado é lembrar a história, e isso é importante. Agora, eu gostaria de passar a palavra para os meus colegas de painel, acho que queremos ouvir outras opiniões, e se calhar passava, se o José me deixasse, para o David, Claro. para continuar a conversa. Ok, antes de mais nada, muito obrigado por este convite e, obviamente, a qualquer espectador que nós nos esteja a assistir a este podcast. Pronto, é assim, lá está. No fundo, a importância do 25 de Abril eu acho que é tremenda e eu acho que isso é consensual com a grande maioria da sociedade portuguesa. No fundo, nós tínhamos acabado de ter um regime corporativista que se estava a aligeirar nas suas políticas, e isso, de certa maneira, acabou por contribuir à própria queda do regime. Ora, eh, portanto, os militares, na altura, cansados já da guerra colonial, apelidada por muitos quase o Vietnã português, na altura acabaram por fazer pronto, acabaram por, ao som da Grande Vila Morena, dar um golpe de Estado. Como o nosso moderador João Roberto tinha dito, no fundo houve, quer dizer, não houve morte entre os militares, aquilo que houve foi de facto um incidente entre a PIDE, enquanto queimava os documentos e também alguns civis que estavam naquela zona, que resultou em mortes, de facto. Ora, o 25 de Abril, no fundo, é aquilo que inicia um processo de democratização em Portugal, e é de facto o golpe de Estado que faz com que a ditadura quebre. Isso é de facto o fator mais importante. Ora, a importância do 25 de novembro é que é um fator imprescindível para a definição daquilo que Portugal é atualmente. Ou seja, o 25 de Abril contribuiu para a queda do regime. Aquilo que o 25 de novembro vai fazer é parar com a flexão à esquerda que Portugal estava a ter. A grande parte dos militares e da população estava-se a juntar com grande força aos ideais comunistas e ao PCP. E na altura, aquilo que se acontece é, no fundo, um golpe de Estado. Não se sabe ainda ao certo quem é que começou o golpe de Estado, se foram os moderados ou se foram os comunistas, no fundo, a tentar dar um golpe de Estado durante o verão quente. E então isso é uma questão até bastante interessante, ainda hoje muitos historiadores debatem isso. Ora, o que acontece no fundo é o grupo de paraquedistas acaba por sair, chega mesmo a ocupar algumas bases militares, e rapidamente, quase a uma velocidade astronómica, temos um contragolpe pelos fatores moderados. Ora, não se sabe ainda ao certo se o PCP teria ou não condições para assumir o poder, a realidade também é essa, porque essas conversas, no fundo, acabaram por desaparecer. Portanto, são fontes que nós nunca teremos acesso, e a partir daí, no fundo, o PREC acabou, os moderados acabaram por assumir o controle do país, e no fundo, levou-se a um regime que é o que a gente tem atualmente, que eu até acho que é bastante equilibrado, apesar de tendencialmente ser de esquerda. Também temos que dizer isso, as expressões estão na nossa Constituição, e portanto temos também que ver isso. Ora, eu creio que, no fundo, a questão do 25 de novembro, eu acho que também surge um bocado como o que o colega de painel, Carlos Pinto, estava a referir, quase em oposição, quase uma expressão da bipolarização da sociedade portuguesa. Ou seja, a bipolarização começou a chegar mais lenta a Portugal, agora nós começamos então a atravessar aquilo que eu creio que é o início dela. E, portanto, tal e qual como a esquerda, e de maneira geral as forças democráticas reclamavam o 25 de Abril, a direita sempre sentiu também uma necessidade de um marco fundador. Ora, o que é que vai acontecer? Acontece é que é necessário haver um marco de direita, mas que ao mesmo tempo dê um espaço a essa mesma direita para se poder exprimir sem cair em totalitarismos. E eu creio que o 25 de novembro permite esse espaço, na medida em que foi de facto um golpe de Estado feito por moderados,
Quem assumiu a liderança do país a seguir foram claramente elementos moderados, e isso acaba por dar esse espaço. Ora, o que é que eu também acho que está a acontecer é que, assim como a extrema-esquerda rapidamente define que o 25 de novembro é para fascistas, também a extrema-direita vai dizer o 25 de abril é para comunistas e para a extrema-esquerda e etc. Portanto, eu creio que essa bipolarização é o que vai marcar. Não tirando, claro, porque isto no fundo também é preciso ver quais são as câmaras que querem as celebrações, mas também nunca tirando o marco importante que o 25 de novembro teve, como claramente o 25 de abril também teve. Porque eu creio que, em larga medida, o 25 de novembro é aquilo que vai iniciar um grande processo de democratização, assim como o primeiro dia do trabalhador após o 25 de abril foi isso. E, no fundo, eu creio que é essa a grande importância do 25 de novembro. Eu creio até mesmo que esses 3 marcos é que são os mais importantes dessa altura. Mas diz-me uma coisa, porque é que tu achas que o 25 de novembro teve durante tantos anos debaixo do tapete? Porque é que de repente é que ele surgiu na agenda política? Aliás, há muita gente que se calhar não tinha ouvido falar do 25 de novembro até há 2, 3, 4 anos atrás, no máximo, se calhar. Ou seja, é uma data que é verdade que já alguns partidos políticos, nomeadamente o CDS, já tentou levar o 25 de novembro há cerca de 10 anos ou pouco mais ao Parlamento. Que eu lembro que na altura até houve uma intervenção do Dr. Fernando Rosas, do Bloco de Esquerda, a criticar a questão do 25 de novembro e de festejarem o 25 de novembro, mas a verdade é que de repente apareceu, da mesma maneira que nós agora tivemos uma comemoração quase efusiva do 25 de Abril, mas isso, pronto, deve-se aos 50 anos do 25 de Abril e também foi uma coisa preparada, não é? Portanto, ao que segundo consta, isto há 4 anos estava a ser preparada esta comemoração. Mas a verdade é que nós tivemos esta efusividade toda do 25 de Abril e o 25 de Novembro de repente apareceu como uma surpresa. De repente, "Então, mas havia uma data diferente do 25 de Abril, também ligada à democracia." Havia e quase não se falava. E é isso que eu também gostava de ver a vossa opinião. Porquê que esta data teve silenciada durante este tempo todo e agora apareceu-nos aqui quase como parece que o 25 de Abril é o Natal da esquerda e o 25 de Novembro é o Natal da direita. Parece que de repente apareceram aqui duas datas sagradas para cada uma dos setores da sociedade. Força. Ok, posso começar por eu aqui nesse assunto. O porquê? Tem a ver com a nova direita. A direita portuguesa clássica era o CDS e o PSD, e o PSD sempre se quis colar ao 25 de Abril e nunca precisou de um 25 de Novembro durante muito tempo. O próprio CDS, para se normalizar e se colar também ao PSD, também durante muito tempo abdicou, se calhar, de procurar esse símbolo independente da esquerda durante muito tempo. Isso é um sinal, claramente, de mudanças na direita. A direita tem novos partidos, tem novas caras, tem novos agentes. Novas Os ideias. agentes que estão nos partidos clássicos, tanto CDS, tanto PSD, também precisam se mostrar, precisam de mostrar que estão presentes. E isso é uma dinâmica da direita, acima de tudo. A direita precisa realmente disso, porque tem que se mostrar. Tivemos 8 anos de António Costa, foram marcantes para a sociedade portuguesa. A direita, durante 8 anos, ficou fora da conversação, porque António Costa preferiu fazer sempre coligações à esquerda, e isso criou que houvesse debates internos dentro da própria direita. Começaram a perguntar se valia a pena continuar com os mesmos ideais e com as mesmas ideias do passado. Acho que isso é um fenómeno dos tempos. Acho que, acima de tudo, acho que tem a ver com isso. Tem a ver com essa crescente bipolarização também, não é? Porque a própria esquerda quer ter o controle total do 25 de Abril, porque eles querem, para eles, o 25 de Abril é a cena deles, eles querem manter esse quase controle da sociedade do 25 de Abril, e a direita não ia ficar parada nisso. Obviamente foi buscar o seu próprio feriado, a sua própria data fundadora. Eu vejo nesse prisma. Estou Então, correto eu agora ou não? Não sei, vou gostava da só vossa fazer aqui opinião. uma nova pergunta. Então, repara, vou deixar esta pergunta para o David. Pegando na análise do Carlos e dizendo que a direita tem a buscar uma data fundadora, eu pergunto reparem, nós estamos todos de acordo que a figura de Ramalhianos ganha umas presidenciais à custa da popularidade que ele ganhou depois do 25 de novembro. Então, se nós temos uma figura que ganha popularidade e consegue fazer algo histórico em Portugal, que é vencer umas eleições presidenciais
sem concorrer pelo PS ou PSD, como é que, havendo uma figura que representa o golpe de 25 de novembro falhado e neste caso, aquilo que foi a estabilizada democracia, como é que de repente depois isto se apaga? Como é que algo que transformou um general numa figura Presidente da República, portanto, como é que ele transforma nesta figura política e depois se esvaziou um pouco aquilo que foi, e tivemos de esperar durante anos e anos até que se voltasse a falar do 25 de novembro. Achas de certa forma isto foi intencionalmente, seja em academias, seja através de comunicação social, achas que isto foi um pouco abafado, digamos assim? Eu não creio que tenha sido inteiramente abafado. Aquilo que eu creio é que tenha sido mais esquecido. Ou seja, a relevância e importância, como o Carlos Pinto tinha mencionado, do 25 de Abril foi tal, na minha opinião, que fez com que todos os outros acontecimentos acabassem por desaparecer ou ficar no esquecimento. Por exemplo, a tentativa do golpe de Estado do Cousa da Riaga e do Spínola, que também acabou com a prisão. Ora, eu creio que essencialmente será isso, ou seja, como na maioria os partidos que estavam na sua grande maioria, portanto, PS, Partido Comunista e todos os MRs, PPs, todos esses partidos todos de esquerda e de extrema-esquerda que existiam, e de centro-esquerda também que existiam, deram de tal maneira relevância ao 25 de Abril, tal qual como o PSD começou a dar uma grande relevância ao 25 de Abril, que a necessidade de celebrar o 25 de Novembro não surgiu. E fez com que, no fundo, a sua memória fosse um bocadinho esquecida e apagada, no fundo, como os outros. Porque lá está, por exemplo, aquilo que eu considero que, no fundo, o que apagou e matou de facto o fascismo nessa altura foi até a derrota do golpe de Estado do Causa. E, por exemplo, ninguém menciona isso. E quando foi um golpe de Estado importantíssimo, podia ter feito com que o regime virasse, por exemplo, uma ditadura militar, por exemplo. Portanto, no fundo foi isso, é que a ideia do 25 de Abril foi de tal maneira exponenciada e legitimamente, fez com que todos os outros acabassem por ficar para um segundo plano no período que é o verão quente. E eu, no fundo, eu creio que é essencialmente isso. E depois lá está, toda a politicização dessa época, que ainda hoje é muito sensível, hoje mais do que nunca, faz com que, no fundo, as pessoas tendem a concentrar-se muito mais no 25 de Abril do que nos outros, ou a mencionar os outros. Às vezes, normalmente, os outros nas aulas são mencionados houve uma tentativa de um golpe de Estado, mas nunca é muito explorado esse período, que é um período muito rico da nossa história, de elevadíssima instabilidade política, e muita gente até não sabe, mas houve movimentos terroristas em Portugal, nessa época, muito fortes. Isso é outro tema que está novamente a ser discutido, novamente, ou seja, de repente, um pouco também pela eleição para vice-presidente da Assembleia de Diogo Pacheco de Amorim, de repente veio a memória desses tempos e voltou-se a discutir isso na nossa praça, mas até há uns tempos atrás, portanto, isso era quase um tabu, ou seja, nós não falávamos se havia políticos que tinham estado ou que o pai tinha estado, não havia essa discussão de quem é que tinha estado nesses grupos terroristas e de repente ou alegadamente teria estado. Portanto, e de repente isso voltou tudo. Ou seja, a ideia que dá é que houve, como tu disseste, as pessoas esqueceram-se, não é? Portanto, durante algum tempo, e agora houve um reavivar da memória. Houve uma espécie de revisionismo histórico ou revivalismo, digamos assim, que de repente pegou-se em temas que já estavam enterrados e que não se falava, pegou-se em datas que já estavam esquecidas e de repente começou-se a mostrar tudo e a discutir tudo ao mesmo tempo. Portanto, isto provavelmente, concordam comigo, que isto tem a ver com a política atual. Ou seja, nós neste momento estamos muito extremados e de repente cada um quer puxar para si aquilo que é a sua bandeira, a dizer atenção, isto é que foi a grande revolução, não, não, esta é que foi, e estamos aqui à volta disto, e na verdade é assim. A parte boa, portanto, é que se discute realmente aquilo que é a história de Portugal e que se tenta falar de coisas que realmente aconteceram. Quer dizer, acho que durante muito tempo havia aqui dois, três nomes que secavam e absorviam o 25 de Abril só para si. E nós vemos as entrevistas de rua que às vezes fazem, e há vários vídeos de entrevistas de rua em que as pessoas dizem disparados, porque o que é que se sabe do 25 de Abril? Havia o Marcelo Caetano, havia o Salgueiro Maia e havia o Hotel. E isto são três nomes que se sabe e pouco mais. Portanto, as pessoas não sabem muito mais do que isso. O 25 de Novembro, as pessoas, como eu disse, quase nem sabiam.
e a discussão fica por aqui. Ou seja, até o próprio verão quente passa um pouco ao lado. As pessoas não sabem bem o que é que foi o verão quente, o que é que foi esse período de instabilidade, e isso, eu, na minha Ahm, opinião, é intencional. Há pessoas que realmente querem que isso não se fale. Sim, Carlos. Desculpa lá, só queria acrescentar aqui um pequeno ponto. Também temos que entender que o esquecimento faz parte do processo normal de sarar feridas. E Portugal, durante o período do PREC, está ferido, a sociedade está quebrada. É normal que, após 20 de Abril, finalmente, quando se conseguiu que os militares ficassem nos quartéis, houve necessidade por parte da sociedade, seja intencional ou não, de acalmar um bocadinho os ânimos, de, bom, não vamos tocar no assunto, porque obviamente o 20 de novembro era uma data que muita gente não queria festejar, com certeza, então não vamos tocar nisso, vamos festejar só o 25 de Abril, é une o país e não vamos celebrar o 25 de Novembro porque isso pode dividir o país. Acho que pode ter sido, ou não, lá está, um pretexto para termos levado esse esquecimento. E por outro lado, este renascer do 25 de Novembro também tem a ver com muitas pessoas que viveram o 25 de Novembro já não estão cá, e entretanto nasceu toda uma geração que não viveu o 25 de Novembro e que não tem tabus e que não tem limites, não é? Então, para eles não há qualquer problema em celebrar o 25 de Novembro e talvez seja também daí esse renascer do 25 de Novembro, justamente com o renascer da direita. Portanto, pode estar um jogado com o outro. Faz todo sentido. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao 25 de novembro, 25 de abril, se querem passar já para o próximo tópico do nosso programa. Se calhar acho que podemos passar, digo eu. Ok. Então Sim, vamos por já de mim tudo seguida bem. para o próximo tópico, ok? Então vamos agora para a segunda parte do nosso programa, onde vamos comentar as notícias e eu passo a ler as notícias que vão ser comentadas hoje. Eleições europeias, portanto, temos aqui, vamos comentar aquilo que são os resultados das sondagens e tentar a ser os debates, portanto, falar um pouco das eleições europeias. O Partido Comunista Português quer regressar ao escudo, falar aqui também desta possibilidade. A morte de Ebrahim Raisi, presidente do Irão, que morreu num desastre aéreo. Milley disse que, e passo a citar, o socialismo é satânico e cancerígena. E a Ministra da Cultura anunciou que há 38 museus, monumentos e palácios que passarão a ter entrada gratuita para os cidadãos nacionais. E vamos também falar ainda claro, do tema da semana, que é o que eu vou começar. Portanto, o anúncio do governo que iremos ter um aeroporto, um TGV e uma ponte sobre o Tejo. O aeroporto vai se chamar Luís Vaz de Camões. Eu aproveito para vos perguntar o que é que acham do nome e aproveito também para perguntar que nome é que vocês sugerem para a nova ponte, uma vez sem uma terceira ponte. Portanto, eu vou começar agora pelo David. David. Ok, desculpa. Sim, eu creio que aquilo que eu acho mais interessante relativamente às sondagens da União Europeia, antes de mais nada é importantíssimo, mas as pessoas não têm ideia, mas as eleições para as europeias são importantíssimas. Há muita lei que passa para o ordenamento jurídico português, portanto, são leis que passam automaticamente para o nosso Código Penal, etc., que vêm da União Europeia através de diretivas. Portanto, novamente, é imprescindível os portugueses votarem nestas eleições. Depois, aquilo que me surpreendeu mais até agora, creio que foi a última sondagem recente, em que o PSD, sem aparentemente o governo ter feito nada assim de muito escandaloso ou grave, portanto não houve recentemente assim um grande escândalo ou um grande acontecimento político, aquilo que de facto nos espanta é de facto o resultado das sondagens. Portanto, o PS aparece, não tenho a certeza, 7 pontos percentuais ligeiramente à frente do PSD, muito pouco, mas isso é aquilo que me surpreendeu. De facto, o PS, a nível europeu, sempre foi um partido muito forte, sempre foi um partido europeísta, é um dos partidos europeístas de Portugal e, portanto, surpreendeu-me esse fator. Portanto, eu ainda estaria à espera de uma tendência decrescente a nível de votações do PS e aquilo que eu assisti é justamente o oposto. Portanto, o PS parece que cresceu face ao PSD, sem que tenha havido assim nada que pudesse abalar o primeiro-ministro. Agora, não sei se alguém discorda alguma coisa. Posso pegar então na tua palavra? Eu, para mim, não acho nada surpreendente o resultado do PSD.
Se o orçamento do PSD era um orçamento pipi, este tem sido o governo pipi. Também é normal. O governo, lá está, não tem feito grandes polémicas, mas tirando esse último anúncio do aeroporto, tem sido também muito sem grandes medidas que realmente os portugueses ansiavam no tempo das eleições. E mesmo o aeroporto, para algumas pessoas, como é o Balpan, que continua a achar que o aeroporto da Portela é que é a solução para Portugal e para Lisboa, que obviamente não é a solução, é preciso claramente um aeroporto em Lisboa, mas mais tarde. Em relação aos europeus, o que eu queria antes dizer, temos que ver as sondagens em Portugal, que também temos que ver as sondagens no espectro amplo da Europa, porque há claramente sinais que vai haver uma viragem grande à direita no Parlamento Europeu. Nós só elegemos em Portugal cerca de 21 deputados, se não me engano. Portanto, nós só elegemos uma pequena fração dos 720, se não me engano, deputados votando no Parlamento Europeu. São mais 15 do que no anterior. E em Portugal acho que vai seguir a tendência europeia do crescimento da direita no Parlamento Europeu. É isso que eu suspeito que vai acontecer. E não vai ser necessariamente, talvez, pelo crescimento do próprio PC. Convém não esquecer, embora o PC tenha. PC não. A AD tenha ganho as eleições, tem o mesmo número de deputados que o PS. E achas que Portanto, vai foi ganhar uma outra vitória vez? tangencial. E achas que vai ganhar outra vez? Ou será que é o PS que vai ganhar desta vez? É muito inglório estar a dar uma hipótese de vitória um ou outro. Vai ser muito tangente outra vez, penso eu. Se bem que eu diria que, de uma forma geral, o que dá para o PSG talvez tenha alguma vantagem face à Marta Temido, porque Marta Temido, lá está, é uma pessoa ainda ligada ao Costa. Não sei o quão os portugueses já estão sarados com os governos Costa ou não, e não é mais um tema tão gritante como a saúde, que toca tanto os portugueses. Não sei qual vai ser a real reação dos portugueses ao PS. A pergunta E que eu talvez faço seja até uma é. desvantagem. Continua, eu já Força, faço a força. pergunta. Não, é que a pergunta era só: a última vez que tivemos a Marta Temido em ação, foi necessário, pois, a ajuda do Gouveia Mel, portanto, do Almirante, para resolver um problema na saúde. Portanto, a pergunta é: será que se ela for para Bruxelas, também vamos ter o Almirante Gouveia Mel com uma task force para resolver os problemas em Bruxelas? Ou será que não, a jurisdição não passa por aí? Assim, algo estranho na Europa, no Parlamento Europeu, tem a ver chamar um militar para tomar a posição. Em Claro, Portugal claro. será mais normal, estamos habituados a isso, não é? Mas Acho na que já Europa não há seria sempre muito vacinas na estranho. Europa, não é? Acho que também agora a questão das vacinas na União Europeia, pelo menos parece-me que é uma questão que não vai aparecer assim tão depressa, não é? Sim, mas poderá haver um conflito a nível interessante na Europa de Leste. E daí vem a necessidade outra vez de intervenção e apoio militar em situações políticas, não é? A gente não sabe o que é que vai resultar a guerra da Ucrânia e outros conflitos no Médio Oriente, portanto, há sempre um risco de haver necessidade. Olha, e agora que falaste em Europa de Leste e de Leste, Hum. lembro-me sempre do comunismo, não é? Portanto, e o PCP querer voltar ao euro? Ao euro não, ao escudo. Querer voltar ao escudo. Vocês acham que isto é utópico? É possível? Uh, Nós já vimos várias coisas, quer dizer, há pouco tempo vimos o Brexit, era impensável e aconteceu. Às vezes vemos decisões completamente erráticas ou completamente utópicas que acabam por se concretizar. Mas há outras que está na cara que as coisas não vão funcionar. O que é que vocês acham desta? Acham que era possível voltarmos ao euro ou agora já é tarde? Teria que ser 2 ou 3 anos depois? É assim, voltar, é assim, já sempre voltar, até podemos criar uma moeda nova a qualquer altura, não é? Por exemplo, a ver isso acontecer na Argentina. Aquilo que eu considero é que a questão é o que é que a gente ia arrancar. A gente ia criar assim uma moeda nova, ou neste caso íamos voltar para o escudo, o iria ter algumas possíveis vantagens, que normalmente tem-se, nomeadamente de Inflacionar a mais moeda. exatamente, lançar mais moeda para, portanto, inflacionar a moeda, entre outras questões e outros mecanismos económicos que a gente ia poder trazer. Agora, o problema é que nós íamos perder uma vantagem que eu considero tremenda, que é a questão numa moeda universal europeia que nos está e que é muito forte a nível mundial e que nos dá muita segurança económica. Portanto, em última instância, ia-nos arrancar um bom pedaço do crescimento do nosso país. E é nisso que eu considero que é um erro tremendo.
David, eu concordo contigo. Acho que voltar ao escudo seria um grande erro. Eu posso entender a posição do PCP, afinal, eles estão a ser coerentes, eles sempre foram contra o euro. Se tu me perguntasse se a gente estivéssemos fora do euro, se devíamos entrar para o euro, já tinha as minhas questões, as minhas dúvidas. Às vezes via vantagens e via desvantagens. Atualmente, com a nossa dívida, com o nosso desenvolvimento económico e com a evolução do euro, porque como dizer que o euro que começou no início do século e o euro que temos hoje é completamente diferente. Hoje em dia há infraestruturas, há mecanismos de apoio a Estados. Quando foi criado o euro, isso não existia. Daí que tivemos a crise das dívidas soberanas na Europa. Atualmente era um enorme tiro do pé, tanto pela parte do nosso turismo, porque é muito mais fácil para os turistas europeus e para os negócios intra-Europa. Claro, tendo moeda própria, podemos desvalorizar a moeda, podia levar as nossas exportações a serem mais baratas, o nosso turismo ser mais barato e mais competitivo com o estrangeiro. Agora, a nossa dívida também ia crescer. Portanto, com o nosso tamanho de dívida e com a nova moeda, provavelmente seria um daqueles tiros do pé gigantes, como talvez o Brasil esteja a ser para o Reino Unido neste momento. E não é muito cedo para vermos os reais Com uma diferença, que o fenómenos do Brexit, Brexit, não é? Portanto, os ingleses têm a Commonwealth, por exemplo. certo, mas não compares a distância entre Reino Unido e Estados Unidos e Reino Unido e França, ou Reino Unido e Austrália. Claro, claro, Quer sem dizer, dúvida. claro que vai haver comércio com esses Mas é no Estados, mas sentido em não que é a eles têm um mesma mercado. coisa. Eles têm um mercado. Nós não, é É nesse assim, sentido. Eles têm um a mercado nível estável de. que Certo? existe. Nós não. Portanto, nós não conseguiríamos. Sim, ainda seria mais um risco para nós, sim. Sim, sim, Exato, claramente. exato. Aliás, é preciso também de salientar, como estavas a dizer, o Reino Unido tem um mercado, mas mesmo Exato, assim, ele, com o Brexit, perdeu o mercado europeu, que era o mais sólido que eles tinham. claro. É a E eles maior agora economia do estão mundo, a zona euro. e agora até Sim, estão sim, a sim. tentar entrar no mercado asiático, creio que naquele grupo económico japonês, que é ainda mais regulador do que o europeu, portanto, Uhum. lá está. Eu creio que seria um erro gravíssimo. Eu creio que é Iria quase que afundar as concordância de finanças todo do o país painel. em pouco tempo, não é? Portanto, quase Exato. certeza que iríamos ficar afundados. Seria quase uma Sim, sim. venezuelização de Portugal em termos daquilo que eram os projetos em que estamos inseridos. E então, em Joel, a não ser que relação. a ideia, Sim, só um bocadinho, a não ser que a ideia força, do força. PCP seja também não pagar a dívida. Se for não pagar a Ah, dívida e ok. fazer moeda, Isso mas chama-se o aí tem estilo outras Varoufakis, não é? consequências. Portanto, isso seria um estilo Varoufakis, Sim, do não sim, pagamos, não pagamos, e sim, depois sim, alguém sim, pagou e sim, o país sim. endividou-se. Mas isso são sempre aquelas medidas que, isso sim é populismo, não é? Portanto, quando não Ou se vai Rússia, pagar, portanto, não se vai entendeu? pagar, sim, Claro, alguém claro. vai pagar. Isto é como tudo, é como quando nós dizemos, mas uma determinada pessoa não vai pagar portagens porque vamos tirar portagens de um local. Não é vamos tirar de um local, vamos todos pagar, os contribuintes vão pagar na mesma. Portanto, isto é sempre, há sempre alguém que paga. É como dizer que as coisas são gratuitas, não há nada gratuito. Há sempre alguém que vai pagar. E é sempre os mesmos também. Esse é outro dos problemas. Mas então, e fazendo aqui uma transição, como eu ia dizer, nós falámos do Irão, aliás, nós certamente iremos falar da atualidade internacional nos próximos programas, não iremos falar hoje, até por uma questão de tempo, não ia dar, mas a verdade é que morreu, portanto, um interveniente importante em termos políticos no Irão, que é o presidente do Irão, embora o sistema do Irão é um pouco diferente do nosso. Estamos a falar de um país que tem mais de 100 partidos políticos, portanto, um país muito complexo, que é uma república islâmica, ou seja, não é um Estado laico como nós, nem nada, que tem a sua própria especificidade, mas isto pode trazer algumas alterações, até numa altura em que havia aqui um escalar de tensão com Israel, embora pareça que as coisas tenham serenado, mas a verdade é que o Irão é um país que é muito importante no financiamento de alguns dos grupos, nomeadamente do Hamas. E quando nós falamos da guerra de Israel, temos sempre que olhar para o Irão como alguém importante. Portanto, portanto, eu pergunto mesmo isto ao Carlos, porque eu sei que isto é a área do Carlos. Portanto, achas que isto pode trazer algo positivo, algo negativo, ou é completamente indiferente e vai manter-se toda a narrativa que está neste conflito? Antes de mais, eu acho que isso vai ser continuar do mesmo. Embora haja uma crescente posição de muitos movimentos internos do Irão, de população que está descontente com o regime está de forma enraizado no sistema que será muito difícil de o tirar.
porque, como tu disse, tem 100 partidos e as grandes empresas do Irão também geralmente são empresas ligadas ao Estado e aos partidos. Portanto, seria muito difícil tirar esse tema. O Irão é chave naquela região, é evidente. E, convém dizer, nós perdemos o Primeiro-Ministro, mas não o líder supremo. O líder supremo, acima de tudo, é quem vai definir a política externa em grande parte. O Primeiro-Ministro, em grande parte, é só quem está a gerir. Um bocadinho como o Putin quando foi presidente da Rússia e não foi Primeiro-Ministro. É um bocadinho a mesma lógica. Também podemos dizer que até aos ataques de outubro, a faixa de Gaza e a Palestina estava mais ou menos controlada. Há pouco se falava. Portanto, isso a qualquer momento o Médio Oriente pode romper e é sempre instável a situação. Agora, numa primeira fase, o regime parece que vai entrar em contenção de danos, obviamente, vai querer normalizar, não vai haver grandes mudanças, duvido seriamente. Os candidatos têm agora 50 dias, se não me engano, para haver eleições, são escolhidos a dedo, não é qualquer pessoa que se pode candidatar. Portanto, eu não estou a ver que se o líder supremo é o mesmo, causa muita alteração na escolha dos seus candidatos. Portanto, os candidatos serão mais ou menos a mesma aula e provavelmente verão ter os mesmos resultados. Portanto, nesse aspecto interno, neste momento, não vejo grande alteração. Ainda sobre esse assunto, lá está. Eu creio que o Irão vai tentar estabilizar, é a sua maior prioridade. O Irão, com a tentativa de ataque a Israel que falhou, sofreu imediatamente uma retaliação israelita e, portanto, que foi mais dura do que de facto aquilo que eles tentaram fazer. Mas no fundo, o Irão neste momento está numa posição um bocadinho precária. Creio que há outro aspecto que me parece até bastante interessante, e não é só a questão do próximo líder iraniano. No fundo, a política vai se manter, mas é talvez as questões das sucessões no fundo, do Ayatollah. O indivíduo que morreu, portanto, o primeiro-ministro era um candidato muito forte para a sucessão, vi que tem até o considerava um dos favoritos. Com a sua morte a nível interno, há quem até começa a apontar agora como possível sucessor o filho do atual Ayatollah. Portanto, há N situações. O Irão é um país de facto muito imprescindível naquele centro. Tem N proxies quase espalhados por todo o Médio Oriente. E de facto este acontecimento, apesar de eu considerar que não vai mudar muito, aquilo que me parece é que a curto prazo e a médio prazo não muda, mas a longo prazo definitivamente poderá mudar. E é mais nesse sentido que eu acho que deve ser visto este acontecimento. A longo prazo iremos sempre ter aqui grandes questões. Neste momento a geopolítica mundial nunca teve tão efervescente, tanto nos últimos 20 anos nunca teve uma efervescência tão grande como agora. Nós temos aqui indefinição entre a China e Taiwan, temos indefinição no Médio Oriente, temos indefinição na Europa de Leste, e já tivemos ali há uns tempos atrás a indefinição entre a Venezuela, tanto também e a Guiana. Portanto, nós temos aqui vários possíveis focos de conflito, e depois temos possíveis alinhamentos. Portanto, nós temos aqui um sistema que é preciso ter muita atenção. Já nem sequer, até nem tinha falado da Coreia, mas a Coreia do Norte também é sempre um país, de um momento para o outro, também faz umas ameaças. E nós, de repente, temos aqui um mundo com alguma tensão que não sabemos como é que isto se vai ultrapassar. Falando no mundo e falando do outro lado do mundo, há um presidente que ganhou as eleições na Argentina há pouco tempo e esteve agora em Espanha. E em Espanha disse a frase que eu citei há pouco: o socialismo é satânico e cancerígena. E eu passava já a palavra ao David para perguntar o que é que acha desta frase. É assim, esta frase tem que ter o seu quê, não é? É no fundo um bocado como o Trump. Tudo tem que ser o seu quê, porque no fundo o Milley, é preciso ver duas coisas. O Milley é um indivíduo que é bom em economia, é de uma ala muito neoliberal. E as suas reformas até agora, apesar de ainda ser muito cedo, têm dado um bom fruto e um bom resultado. Agora, também é questão de o que é que ele entende por socialismo, porque para muita gente o socialismo é o comunismo, para muita gente o socialismo é uma espécie de um comunismo mais moderado, há quem considere o socialismo aquilo que é, por exemplo... Eu acho que ele referia-se ao centro-esquerda que neste momento Eu domina sei, Espanha. Acho que era uma crítica mesmo específica para
para Pedro Sanches, portanto, pareceu-me que foi por Sim, aí. até porque ele exigiu até um pedido de desculpas Sim. por parte dos espanhóis. Agora, a questão é que o Malay é um bocado isso, é uma figura muito que me parece muito trumpista, gosta muito de fazer espetáculo. E, portanto, Escola Austríaca de Economia, só para concretizar, não é? exato, Portanto, é um defensor da Escola Austríaca Sim, de sim. Economia, tal como Trump e tal como muitos projetos europeus também. exato. E, portanto, é um indivíduo que vai ter sempre este tipo de incidentes. Não creio. Se vai ter sucesso ou não na governação do seu país. Vamos ver no futuro. Teremos que ver a longo prazo, não é? Exato. Carlos, Sobre esse assunto, acho que é Milei ser Milei. Ele ficou famoso exatamente por esse tipo de intervenções e faz parte do ADN dele e ele não consegue ser de outra forma, não é? É um caso complicado para a Espanha. Espanha não pode esperar a Argentina. A Argentina é uma economia importante. O mercado sul-americano é importante para a Espanha. Espanha, o Pedro Sánchez tem razões para se sentir-se intimidado, até pela crítica que fez, Milei fez à sua mulher, que não temos bem catado até agora. Contudo, Trump, Bolsonaro ganharam eleições, é verdade. Mas nenhum deles conseguiu ser reeleito. A grande questão é se Milei vai conseguir. E se Milei vai conseguir quebrar esse enguiço. Milei tem uma vantagem, claramente faz esses dois. É a sua base económica, a sua educação, que pode ser que tire resultados e frutos. Realmente há uns primeiros indícios e sinais, como o David disse, que a economia argentina poderá até ir para o caminho certo. Será um caminho ainda muito duro, não será rápido. Os argentinos vão ter que ter, com certeza, muita paciência se o plano do Milei resultar. Não vai ser nada agradável. Isso vai ser uma questão de balanço. Isso para mim é o mais interessante, é mesmo é se o Milei vai conseguir ser eleito. Estes bitites, desculpem lá o termo, que ele manda faz parte da sua imagem e daquilo que ele ganha popularidade. E é uma forma também de escapar aos problemas internos. É fantástico ele ir para o estrangeiro, arranjar um problema com outro país, porque internamente não falarem dos problemas internos. Então, acima de tudo, acho que é uma jogada nesse aspecto. É assim que eu, pelo menos, faço essa minha análise. ok, vamos então passar para a próxima notícia. Portanto, tínhamos falado aqui do aeroporto. Eu tinha perguntado no início se vocês tinham aqui alguma sugestão de nomes, até porque reparem, foi dado o nome Luís Vaz de Camões, ou Luís Camões, portanto, não sei se o Vaz vai estar no nome. Portanto, foi dado esse nome pelo governo para o aeroporto que poderá vir a ser construído daqui a 10, 12 anos, ou 5, quem sugira 5, não é? Portanto, vamos ver quantos anos é que demora o aeroporto e se vai haver aeroporto. Mas a verdade é que também haverá uma ponte, portanto foi isso que foi prometido, e para a ponte nós ainda não sabemos, portanto, qual é o nome, não é? Então, portanto, eu passava por aí também. Portanto, se vocês têm alguma sugestão de nome e se concordam com o nome Luís Vaz de Camões, portanto, se é um nome que vos parece adequado, uma vez que houve também aqui alguma celeuma, nomeadamente em movimentos mais à extrema-esquerda, que consideraram que devia ser o nome de uma mulher, porque nós não temos um aeroporto com o nome de uma mulher. Portanto, e também houve quem dissesse, "Então, mas agora Humberto Delgado, quando deixar de haver aeroporto, vai ficar esquecido." E então há aqui uma discussão à volta disto. Por isso eu aproveitava por passar, a começar pelo Carlos também. Acho que isso, na verdade, o nome do aeroporto é uma não questão de ser mulher ou homem. Para mim, honestamente, um pouco importa. É um só Luís Camões, o exponente máximo da poesia portuguesa. Portanto, acho que é um nome perfeitamente justo. Visto que vai ser a porta de entrada dos estrangeiros e entrar em Portugal para a maior parte deles. E Luís Camões cantou sobre nossas epopeias lá fora. Acho que é um nome que faz todo sentido. Podemos aproveitar e disse que a facção, digamos, ficou descontente. Podemos dar uma conta a uma poeta portuguesa, com certeza. Acho que podemos ir por aí. Agora, a questão é o que é que se vai fazer no aeroporto da Portela. Isso é que era a grande questão. Acho que não vamos ter tempo para falar nisso. O aeroporto tem que vir, tem que nascer, quer ou quer não. Era uma evidência no tempo de Marcelo Caetano, quando nós temos uma evidência nos dias de hoje. E se no tempo de Marcelo Caetano havia muito menos movimento aeronáutico, e na altura achavam necessário um novo aeroporto de Lisboa, não fazer o aeroporto no século XXI seria completamente um tiro no pé, gritando. Nomes para sugerir para a ponte.
José, com sinceridade, podia ser o José Sócrates. O José Sócrates prometeu uma ponte sobre o Tejo, um aeroporto sobre o Tejo, um comboio de alta velocidade. Acho que era a pessoa que indicou o caminho. Portanto, por que não José Sócrates? Eu não sei se pensava, mas a ponte não ia até Évora, não sei se era essa a ideia, portanto, mas de qualquer maneira, a questão é que nós falamos disto do aeroporto e mais uma vez é o contribuinte português que vai pagar um aeroporto a Lisboa. Eu sei que podem dizer é a capital, vai ter um grande impacto económico para todo o país, vai servir. A questão é, nós temos em Beja um aeroporto, nós temos no Porto outro aeroporto. Eu sei que o aeroporto de Lisboa, desde o final do Estado Novo, que já havia esta discussão, aliás, o que se já gastou em estudos para ver onde é que deve ser o aeroporto é enorme. Portanto, estamos a falar de um orçamento enorme. E nunca se chegou a conclusão nenhuma. E mesmo esta conclusão, há sempre a grande discussão, o impacto ambiental que isto vai ter, o prejuízo, e daqui a uns tempos, se calhar, vai haver outra zona que se vai queixar do ruído. A verdade é que, quando o aeroporto foi construído naquela zona, se calhar devia-se ter tido atenção ao urbanismo e à construção que era feita nos arredores do aeroporto, mas isso era outra questão e era de outra década, não é de agora. A questão é que agora criou-se aqui um problema, não é? E este problema vai nos custar a todos. E eu sou sincero, isto de estarmos a construir um aeroporto, eu já tenho problemas que chego com aviões, porque nós andamos todos a pagar a TAP, eu nem viajo assim tanto, portanto, ando aqui a pagar para, não, para salvar uma empresa que eu sei que está a dar lucro porque alguém investiu lá dinheiro e agora dá lucro, eu sei disso. Mas a questão é, nós andamos aqui constantemente em grandes investimentos, alguns deles megalómanos, e eu acho que é importante, não sou nenhum velho do Restelo, não acho que não seja importante fazer investimentos. A questão é, mas vamos fazer um investimento que traga impacto para quem? A questão é esta, nós olhamos hoje e Portugal tem um problema gravíssimo que é, grande parte da população está à volta de Lisboa e do Porto. Grande parte do investimento é para Lisboa e para o Porto. E ao resto do país está completamente abandonado e esquecido. E quando eu digo que o país está abandonado e esquecido, eu não estou só a falar ou da zona de onde eu sou, no centro, ou não estou a falar do Alentejo, não estou a falar de Trás-os-Montes. Às vezes andamos 40 quilómetros depois do Porto ou de Lisboa e já temos um país esquecido. Temos um país sem serviços, temos um país sem centros de saúde, temos um país sem grande investimento e depois a grande prioridade é, eu sei que são departamentos diferentes e são valores diferentes, mas a verdade é que é sempre a mesma preocupação. A preocupação é Lisboa e Porto. E quando não é Lisboa, é o Porto, e quando não é o Porto, é Lisboa. E Lisboa normalmente é mais vezes do que do que o Porto. E nós andamos sempre à volta destas duas cidades, esquecendo-nos completamente que existe um resto do país para desenvolver. E enquanto fizermos isto, o que é que nós vamos fazer? Daqui a uns tempos temos 4 milhões de habitantes à volta das grandes cidades e o resto do país com 1 milhão de habitantes. Depois temos grande caos, grande trânsito, grande confusão naquilo que são as grandes cidades, as metrópoles cada vez mais cheias, e o resto do país completamente desabitado. E nós neste momento, e eu estou a falar, eu sou uma pessoa do litoral, uh, mas por exemplo, aqui o David não é do litoral, é do interior, ele sabe perfeitamente o que eu estou a falar, da dificuldade que é para fixar a população depois no interior do país. É um problema grave. E não é com resolver, não é com preocupações e investimentos megalómanos na capital que vamos resolver os problemas do país. Uma coisa não anula a outra, mas acho que é importante nós darmos esta margem, ter a noção que grande parte do investimento é sempre para o mesmo sítio e depois há uma parte do país que fica a dormir. E certamente as pessoas que vivem lá sabem perfeitamente aquilo que nós estamos a dizer e sentem isto na pele, todos os dias. Exato. Pronto, em relação ao aeroporto em concreto, eu por acaso sou a favor, por dois, essencialmente por vários motivos, essencialmente o Carlos Pinto mencionou alguns. A importância para já a nível de tráfego aéreo para Lisboa é tremenda, há riscos por causa do tamanho do aeroporto, portanto este novo aeroporto vai aliviar essa tensão e vai ajudar a aliviar. De facto é uma questão que já se anda a discutir há imenso tempo. Quer dizer, lembro-me de ser adolescente e ouvir as discussões do aeroporto, sobre a ponte, eu por acaso arriscava de facto o nome de uma poetisa, mas eu creio que a Damastor ia dentro da onda, estão a ver? Mas porquê que tem que ser uma poetisa? Repara, é que eu não consigo perceber Não, qual é. porque É repara, assim, porque aí estás a ouve, equilibrar. não é por haver um movimento ou alguém que contesta que nós vamos logo atrás da contestação. Nós temos Pô, que perceber, não. ok, pessoas competentes e profissionais há várias, é escolher. Portanto, é um bocado por aí, escolher alguma figura importante. Portanto, agora, mas sim, Adamastor é engraçado. Mas Eu acho que o Damastor é vê muito. lá que o Adamastor não se situava na Europa, vê lá, isso é uma apropriação cultural e depois tinhas que devolver o Adamastor, vê lá, atenção. Não, cuidado Mas com isso.
Lá está, eu acho que é muito importante. Eu também creio que é necessário um maior investimento nas linhas férreas portuguesas, nomeadamente para o interior, a nível da autoestrada, uma autoestrada Lisboa-Madrid que passe por certas zonas específicas do interior, que tudo isso vai mobilizar investimento no interior. Eu creio que essencialmente é isso. Uma não descora a outra, até porque há um forte investimento europeu nesse sentido. E eu acho que também passa, e não só, também há investimento de outros grupos monetários. Portanto, eu acho que isso é de extrema importância. De facto, no fundo, o impacto económico é muito forte, vai tudo dar algo muito. Vai ser bom, positivo. Lá está. Em relação àquilo que tinhas mencionado, Joel, eu concordo, de facto. Creio que se governa este país quase como se governasse só Lisboa. Aliás, nem é tanto o Porto, é Lisboa e Lisboa. No fundo, isso acaba por causar alguns problemas. Eu creio que, no fundo, também os resultados eleitorais nas legislativas passadas resultaram isso. Entre outras coisas, não é? Aliás, agora basta-se ver agora a questão dos mendigos em Lisboa, como se a única terra que tivesse mendigos fosse Lisboa. No fundo é esse o problema. Mas pronto, eu creio que sobre esse assunto seria mais ou menos isso. Pronto. E então, em relação ao TGV também, pelo que pareceu, portanto, és favorável, como é óbvio, portanto, que haja um TGV Lisboa-Madrid, embora pareceu-me que este TGV não vai atingir a velocidade, seria suposto, porque há ali uma zona do Alentejo que vai ter sempre que reduzir abaixo de 300 km/h ou 250, não quer precisar agora, mas eu sei que há ali uma zona que não temos essa infraestrutura, o que nos mostra também aquilo que estávamos agora a falar. Ou seja, há aqui zonas do país em que é para desenrascar, não é para resolver, é para desenrascar. Portanto, mas sim, também és favorável do TGV, não é? Sim, sim, sim. No fundo, porque o TGV vai permitir a ligação. Aliás, não era inicialmente eu nem tinha pensado tanto no TGV, também pensei nas autoestradas, etc, etc. O TGV, eu creio que vai dinamizar muito o turismo, acima de tudo, vai proporcionar uma hipótese de novas pessoas se instalarem no interior, assim como permite um novo acesso a nível de empregos também noutras áreas que nos permitam depois voltar ao interior. Eu lembro de uma história que a minha mãe contava quando era mais nova, aquelas histórias que as mães gostam muito sempre de contar, de que uma pessoa que ela dizia, pá, ela tinha uma colega que apanhava o comboio, porque naquela altura tinham acabado de criar uma linha nova, e então ela apanhava aquele comboio que lhe permitia estudar para a universidade e voltar ao final do dia para casa. Portanto, eu creio que isso também é muito importante e isso vai proporcionar, de facto, retornos económicos muito bons. Agora, lá está, também a questão é um bocado aquilo que tu mencionaste, é o equilíbrio daquilo que a gente pode gastar, como é que a gente pode gastar e, no fundo, é gerir dívida para pagar isso. E ir pagando isso. Como, no fundo, é isso no fundo que os Estados fazem, é gerir dívida para ir pagando estas mudanças, esperando sempre crescer economicamente e voltem a ir pagando dívida. Um bocado isso. Nunca ultrapassando um certo limite, porque a partir daí pronto, é aquilo que a gente sabe porque a gente assistiu. Pronto, e vamos agora então para a nossa próxima secção de comentário. Farpa da semana. Vamos agora para a farpa invulgar, ou a farpa da semana, em que, como é o primeiro episódio, eu vou trazer três e não são necessariamente esta semana. Portanto, vou trazer aqui três notícias fora do vulgar. Vocês não fazem ideia quais são, vão comentar. Para a semana é o David que vai trazer aqui uma notícia em vulgar. E isto vai fazer parte da nossa rúbrica. Então, portanto, eu vou agora começar então pela farpa da semana. Portanto, vou-vos apresentar a primeira farpa. E a primeira farpa da semana é a seguinte. Portanto, na Alemanha há um roubo insólito. Portanto, houve um ladrão. Portanto, isto é uma notícia de 14 de Abril, para ser preciso. Já tem um mês, mas há um ladrão que anda a roubar ténis e portanto, sapatilhas esportivas de marca, mas só rouba o esquerdo. Portanto, nunca rouba o direito. Só rouba o sapato esquerdo. Portanto, ninguém sabe qual é o motivo, ninguém sabe se o ladrão só tem uma perna, ninguém sabe se o ladrão faz coleção. A polícia de Duran, portanto, a cidade onde isto acontece, tem estado a investigar, mas a verdade é que, portanto, já foram roubados milhares de euros no valor, portanto, desses ténis, e há lojas esportivas que se têm estado a queixar de vários assaltos, e é só, portanto, o sapato esquerdo que tem estado a desaparecer. Portanto, esta é uma das notícias que eu acho insólita. Uh,
E quando eu estava a preparar isto, portanto, caiu, alegadamente, um meteorito, passou em Portugal e passou por Espanha. Portanto, vou só fazer aqui uma referência, mas não vou falar dessa notícia. Portanto, essa seria, portanto, mais uma referência. Agora vou falar aquela que para mim realmente foi a notícia mais bizarra que eu vi nos últimos tempos. Foi no Brasil. Portanto, isto aconteceu a dia 17 de Abril. Uma mulher com um tio que tinha falecido pegou no cadáver, levou o cadáver ao banco, e tentou levantar dinheiro, dizendo que ele não dizia nada, mas ele era mesmo assim, era uma pessoa muito calada. Embora no vídeo dá para ver perfeitamente que o homem está morto, pela cor dele dá para perceber que está morto, e a senhora conseguiu insistir num banco em que aquela pessoa estava viva e era preciso levantar, portanto, o dinheiro. Isto faz lembrar um filme, não sei se vocês já viram, que é o Bernie Weekends, portanto, o Fim de Semana com o Morto, que é um filme dos anos 80, em que nós temos, portanto, uma pessoa que morre e o facto dela morrer vai fazer com que as duas pessoas que estejam de férias possam a qualquer momento morrer. Ou seja, a única coisa que os poderia salvar era ele estar vivo. Então eles vão fingir que ele está vivo e vão andar com os óculos de sol na cara e sempre com ele para todo lado. Pronto, é um filme de comédia que eu sugiro, mas isto que aconteceu não foi um filme de comédia, foi uma notícia real. Embora tenha feito lembrar realmente desse filme, em que nós temos aqui então uma pessoa que achou poderia enganar o banco. Portanto, eu não sei, eu não consigo perceber o que é que passou na cara desta pessoa, mas eu deixava aqui também ao vosso comentário estas duas notícias e o meteorito que alegadamente, portanto, atingiu primeiro Castro Daire, andava tudo em Castro Daire à procura, depois afinal foi para o oceano, afinal pode já não ter ido para lado nenhum, pode ser desfeito. Portanto, o que é que foi isto, não é? Portanto, agora, claro, as teorias da conspiração vão começar, e neste momento eu imagino que a internet esteja doida com desde de memes a inventar explicações, desde cápsulas de Dragon Ball, portanto um pouco tudo, imagino que neste momento seja a loucura e a criatividade não tenha limites. Mas, portanto, vou passar-vos a palavra para estas notícias, para aquilo que são as farpas da semana. Se me deixas começar, David, acima de tudo, vou começar pelo meteorito. Estava a dizer que é o assunto menos interessante, até vou começar por aí. Para mim, é um sinal de empreendedorismo português. Assim que fala meteorito, aparece logo no LX vários empresários a querer vender uma cópia do meteorito. Uma cópia não, Claro. o meteorito original, obviamente. Agora, se é real ou não, provavelmente, eu até, pelo menos os dados que eu vi, é que ele tinha aqui do mar. Pode ter caído realmente um fragmento em Casteleiro, é possível, mas aparentemente o meteorito principal até caiu no mar. E isso para mim, lá está, é a agenda portuguesa. Os portugueses querem, estão a precisar de dinheiro e veem todas as oportunidades que aparecem e vão, atiram-se a elas com tudo. Nunca vi, se calhar, tantos quintais a valorizar com tanta pedra que andam perdida. Foi um momento cómico. Eu, honestamente, eu já estava à espera que o Cometa fosse só o Sporting ser campeão, mas afinal houve o Cometa Real também. Mas eu acho que há ligação. O Sporting Não, fez 90 pontos e caiu um meteorito, não é? Portanto, acho que há aqui qualquer ligação. não. Joel, primeiro há uma pandemia e o Sporting é campeão, agora é um meteorito, o Sporting é campeão, portanto, estou à espera do próximo evento. Portanto, o Já presidente do sabemos que a Irão morreu, é inauguração do sinal que o aeroporto. Supertaça. Atenção, o presidente do Irão morreu, se calhar é sinal que o Sporting vai ganhar a taça. Também pode ser um sinal, mas até que não sabe. Mas isso é uma probabilidade bastante grande, não é? Preciso o presidente do Irão morrer. Aliás, acho que isso neste Claro, momento é o favorito, não é? claro. Voltando às outras farpas. Aqui na Castlevania é a procura pela Branca de Neve, provavelmente. Está à procura do sapatinho perfeito. Se quer só tem um sapato e está a experimentar. É uma pessoa a ter aquele sapato perfeito. Ou então, surgir à polícia desse local, começar a procurar pelos coxos. Provavelmente, eventualmente, há de chegar ao seu criminoso procurado. Com certeza o senhor até pode ter duas pernas, ou uma perna e ter uma prótese, mas não deve andar muito bem. Com certeza tem um pé melhor que o outro. Em relação ao caso do banco no Brasil, realmente é uma coisa que me ultrapassa completamente, tirando o próprio desespero da senhora, talvez, e realmente precisar desse dinheiro e vir como a única solução de fuga ou a substituição, levar o Barney ao banco. Mas é uma situação claramente triste e não consigo dar outra explicação que senão essa. Eu só não vou pôr aqui o vídeo por uma questão de direitos de autor para não termos problemas, mas aconselho a quem quiser ir ver, porque para mim é impagável a reação da senhora do banco quando começa a comentar que o senhor está com uma cor estranha. E a senhora ainda diz, não, mas ele é mesmo assim. Então, acho que vale a pena ver.
Pronto, é assim, em relação, pronto, vou seguir aqui a ordem que o Carlos tinha comentado. Acho que a primeira cena, lá está, obviamente, eu não creio que o meteorito esteja a ser vendido. Eu acho é que dentro de uma semana ou duas, que é mais ou menos o período de adaptação, vai ser um super Carlos de Aires, não é? Ele vai andar por aí a voar, vai combater o crime, e vai ser o nosso super-herói nacional. Pronto, vai adotar a bandeira de 5 quinas, ah, e vai andar a combater o crime. Olha que há quem queira acrescentar duas. Exatamente. Mas ele vai combater aqui o crime nacional e a partir daí depois vai virar moda e pronto, os espanhóis também vão arranjar assim um herói deles, etc. Mas pronto, eu creio que seria mais ou menos isso. Acho que é um acontecimento muito engraçado e insólito. Creio que a outra farpa, se não me engano, era a do tio. Pronto, esse é um caso um bocadinho mais triste. Pronto, de facto, não sei o que é que será passar. Uh, Há quem diga que traz também uma relação com a saúde mental da senhora, porque parece que ela tinha passado um dia inteiro com o morto. Portanto, ela terá agarrado no cadáver, pôs na carreira e passou um dia. Depois só foi apanhada porque tentou levantar dinheiro. Portanto, eu não sei até que pronto, se ela realmente quisesse só roubar o homem, uh, ela podia ter logo posto na cadeira e ter ido buscar. Portanto, não sei. Até pode ter sido uma tentativa de ludibriar o sistema, pode ter sido algo assim, pode ter sido algo relacionado de facto com a mente dela, que não esteja a funcionar muito bem, mas é de facto algo que pronto, pode Peculiar, acontecer. pelo menos, não é? Completamente peculiar, não é? Eu por acaso sei, eu nunca me vou esquecer, diga o ex-tio Paulo, não é? Que é algo que eu creio que correu o mundo. Outra farpa, desculpa, lembra-me qual é, Joel? Não, nós já falámos do meteorito, falámos aqui desta da Das senhora e sapatilhas. depois era da sapatilha, sim. Portanto, É eu isso. só usava à esquerda. Pronto, é assim, há N justificações, não é? Ele pode de facto ter uma prótese, ele pode ser assim um artista mais vanguardista e estar a fazer uma escultura com bué de sapatos. Ele pode estar à procura de um chulé em específico, a gente também nunca sabe. Uh, ou de facto quer arranjar, ou de facto alguém lhe roubou uma sapatilha em concreto e ele está a tentar recuperar a sua sapatilha que foi roubada. Portanto, há N motivos e pode ser qualquer um. Portanto, tu estás aqui a misturar uma história, portanto, do Robin dos Bosques com a Cinderela, digamos assim. Portanto, um justiceiro que vai Obviamente, à procura de sapato, ok. exatamente. Ele Mas, provavelmente quer recuperar a sua sapatilha e quem sabe nós podemos estar de facto perante uma Cinderela do século XX. Do século XXI e, portanto, quem sabe, poderá ser muita coisa. Topo e fundo. pronto, então vamos agora passar aqui para portanto, a nossa rúbrica final, que é o topo e fundo. Nós depois vamos aqui contabilizar o topo e fundo. Eu vou começar pelo meu fundo, vou justificá-lo e depois vou para o meu topo. No meu fundo, eu vou meter movimentos contra a liberdade de expressão que existem em Portugal. Nós hoje temos vários movimentos que são contra a liberdade de expressão e alguns deles, por exemplo, já exigem a admissão do nosso Presidente da Assembleia. Aconteceu um episódio que é conhecido de todos, em que houve um deputado que fez um comentário que não devia e quem julga o comentário tem que ser o povo, em eleições, não é o Presidente da Assembleia. Aliás, foi precisamente por termos um Presidente da Assembleia que estava constantemente a vestir a camisola de adepto e de homem das causas, que achava que deveria determinar o que devia ser dito e o que não devia ser dito, que esse Presidente da Assembleia nem sequer conseguiu ser eleito como deputado. O povo português não gosta, nem nunca vai gostar, de alguém que tente tente limitar a liberdade de imprensa ou que tente limitar a liberdade de expressão. E nós em Portugal muitas vezes temos as duas coisas. Temos artigos de opinião que às vezes são censurados ou que são criticados, e temos pessoas, neste caso, que se excedem, portanto, isso é normal no Parlamento, mas é normal para os dois lados. Portanto, se excede alguém que critica o povo turco, como alguém que diz que Portugal é estruturalmente racista, que eu já ouvi pessoas dizerem isto. E eu, como português que não sou racista, senti-me ofendido, por exemplo, e sinto que ninguém fez um pedido de desculpa.
Portanto, eu sinto que às vezes há certos limites que são ultrapassados. E há por vezes, isto tem a ver com o wokismo, tem a ver com as novas modas, tem a ver com as novas tendências. As tendências têm todas um início e um fim. E certamente vai a passar esta. Um, mas a verdade é que há aqui movimentos que tentam censurar. E tudo o que é para censurar está errado. E nós tivemos, nós temos várias frases sobre a liberdade de expressão e uma delas, dita pelo humorista britânico Rick Gervais, uma delas diz precisamente que nós temos que viver numa sociedade, portanto, eu não sei se é exatamente assim que ele diz, mas eu vou dizer algo do género. A melhor coisa da liberdade de expressão é se alguém estiver a ser um idiota, tu podes dizer a essa pessoa que ele é um idiota. E isto é um bom sistema, em que tu podes dizer à pessoa que não concordas, com educação, e podes criticar aquilo que está a ser dito. E isso é o que tem que ser normal, o exercício normal. Portanto, quando aparecem movimentos a exigir a demissão do nosso Presidente da Assembleia, porque ele está a fazer um trabalho neutral, que é isso que é um Presidente da Assembleia, é um trabalho neutral. Ele dá a palavra, o deputado diz, e por alguma coisa nós temos imunidade política. E aí até vou citar um deputado do Partido Socialista, o Sérgio Sousa Pinto, que veio há pouco tempo, precisamente dizer que nós em Portugal temos que ter esta liberdade e temos que ter, mesmo que haja um pensamento diferente do outro lado, temos que o saber ouvir e saber respeitar. É isso que é a democracia. E nós não podemos fazer 50 anos de 25 de Abril para meter um cravo na mão e dizer 25 de Abril sempre, e por outro lado depois dizer, tanto lei da rolha outra vez, porque eu não gostei do que tu disseste. Faz-me um bocado de confusão. Pessoas que defendem a liberdade à quinta-feira, mas à terça já são a favor da censura. Faz-me assim alguma confusão e isto existe. Portanto, este é o meu fundo. Os movimentos e as vozes que andam a dizer que o Presidente da Assembleia tem que censurar. Quando tudo que tem a palavra censura, a mim faz-me alguma confusão. No topo, eu vou meter o apresentador de televisão português, Fernando Mendes. E eu vou meter o Fernando Mendes por um motivo. Ele chegou este fim de semana ao episódio 4000 de um programa. E eu acho que isto é de louvar. Nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes o português é o primeiro a criticar-se a si próprio. O português é o primeiro a deitar-se abaixo. Aliás, nós vemos isso. O Cristiano Ronaldo bateu recordes e recordes e está constantemente a ser atacado por portugueses que não gostam dele, como se houvesse alguma coisa para não gostarem alguém que levou o nome de Portugal tão longe. E eu acho que o Fernando Mendes é alguém que faz televisão há muitos anos. Alguém que eu nunca vi, não sei, até posso estar enganado, mas nunca vi em nenhuma polémica. Nunca vi o Fernando Mendes ofender ninguém, nunca vi o Fernando Mendes tratar mal ninguém. Tem o seu público, com a sua determinada faixa etária, cumpre, faz o seu trabalho, está há anos no mesmo sítio e faz com que o seu programa tenha sucesso. E há 4000 episódios ele consegue dar sempre a mesma alegria ao programa. Atenção, eu não vejo o programa, mas obviamente sei que existe, porque não sou nenhum extraterrestre e qualquer português sabe que este programa existe, porque este programa acompanhou, portanto, o nosso crescimento, não é? Portanto, éramos todos miúdos e o programa já dava. E um programa ter 4000 episódios é só de alguém que é mesmo muito competente. Muito competente. E a competência em Portugal é algo que deve ser elogiado. Portanto, eu vou elogiar aqui tanto o Fernando Mendes, que está no topo, com 4000 episódios do programa Preço Certo. E agora vou passar então para o Carlos. Vou começar também pelo fundo, vou seguir a tua fórmula. No meu fundo está o Primeiro-Ministro de Israel. Desde outubro que Israel está a intervencionar em Gaza, e o meu ponto principal é a falta de haver um plano de saída da faixa de Gaza. A falta de um caminho para a paz e um caminho para o que é que se vai fazer a Gaza. Claramente, visto que as operações militares, de uma forma geral, serão provavelmente nos últimos bastiões do Hamas, convém começar a falar disto, e vejo que o primeiro-ministro israelita não está nada preocupado com isso. Aliás, houve um elemento do próprio governo de aplicação dele que vem pôr um ultimato que é preciso começar a negociar isso, começar a preparar isso, e a falta de existência de um plano pós para a Gaza, ao final de tantos meses, para mim é claramente preocupante. No topo, talvez pegando um tema anterior que nós já falámos, e diferente da ideia do Joel há bocado, é claramente o anúncio do novo aeroporto de Lisboa. Eu vou separar de ferrovia, porque caso numa situação à parte devo comentar noutra situação, mas é claramente o meu topo. É necessário o aeroporto de Lisboa. Sem 73 já achavam que Alcochete era melhor, José Sócrates já achava que Alcochete era melhor, Mário Lino não, isso era o zero. Eu continuo a achar que dos piores que existem,
é o melhor que há, é Portela. Portela tem Portela não, Alcochete tem imensos defeitos, tem imensos problemas, mas ainda assim, dentro das opções, é claramente o melhor. Embora tu vais-me dizer que há um excesso de investimento em Lisboa, é verdade, não vou negar isso, eu concordo com a tua opinião, e concordo também com a opção do David, que é Lisboa, Lisboa e não Lisboa, Porto. É Lisboa, Lisboa. Porto, lá de vez em quando ganha as migalhas, e o resto do país, as migalhas das migalhas. Contudo, isso é um investimento estrutural que terá que ser feito em Portugal. E estamos a falar só uma questão de puramente económica, estamos a falar de uma questão de saúde pública. Ter um aeroporto tão perto da cidade é uma questão de saúde pública. E, portanto, eu acho que o aeroporto tem que ser avançado. Como vai ser, em que formato vai ser pago, não sei, o governo disse que vai ser com a própria ANA a pagar. Tenho algumas dúvidas em relação a isso, se vai pagar em totalidade, mas convém não esquecer que a ANA já recuperou o dinheiro investido. Portanto, em teoria, tinha capital para fazer e tem nos contratos algumas linhas que requer fazer um aeroporto. Portanto, esse é o meu topo. Acho que o pessoal tem que avançar para a frente. O pessoal precisa desse aeroporto. O aeroporto de Montijo era um erro. Manter Portela ad eterno é um erro. E ainda bem que o governo tomou essa posição. Esse é claramente o meu topo. Pronto, eu vou inverter um bocadinho a ordem. Pronto, o meu top vai ser mesmo o vice-campeão do mundo, que ficou em segundo lugar no lançamento de peso, Miguel Monteiro. Ele entrou nos campeonatos do mundo de WPA e em COB, e pronto, e foi um Isso é desporto medalhado. adaptado, não é? Exatamente. Ok. Desporto adaptado é um jovem que conseguiu ganhar uma prata e acho que é este tipo de atletismo também tem que ser merecido e tem que ser falado, não só por ser uma atividade desportiva, mas também por ser adaptado e também é preciso dar alguma atenção aos nossos atletas, não só pelos dois fatores, portanto, por serem portugueses e por estarem a representar Portugal. Curiosamente, aqui como o nosso Joel, eu vou adotar um bocado uma posição um bocadinho contrária. Para mim, por acaso, a figura mais baixa desta semana, por acaso, foi Guiar Banco. Não pela questão da censura, mas pela forma como foi gerida. Ou seja, por um lado, aquilo que a gente assiste é um conflito de direitos fundamentais. A pessoa tem um direito à liberdade de expressão, ao mesmo tempo é inconstitucional a pessoa ser racista. E o problema está um bocado aí. Não é? Mas sabes que há imunidade parlamentar precisamente para Exatamente. isso, para que se caso haja um excesso de linguagem, que às vezes pode acontecer no Exatamente. debate, haja Exatamente. portanto, essa possibilidade, sim. Exatamente. Logo, aqui a questão que se põe, eu creio que o problema foi porque ele em si mesmo não soube gerir bem uma situação política, porque até nem foi tanto o comentário que o deputado fez, foi a questão que a deputada fez. Foi muito concreta, muito específica, foi claramente uma armadilha muito bem montada e eles Claro. barbalhou-se lá. Aquilo que ele deveria dizer é, não pode falar, pode dizer, tem imunidade, aquilo que ele tem que fazer é o papel dele, quer dizer, senhor deputado, atenção, por favor, respeite a instituição. Isso não é censurar, é dar uma demonstração. E é esse o papel que ele devia ter feito. E é no fundo esse o papel que eu creio que Guiar Branco devia ter tido e que não teve. E aí é que temos o problema do equilíbrio e de um choque claro de direitos fundamentais. E no fundo da própria Constituição. E eu acho que é consensual, acho que ninguém favorece ou defende o racismo. Agora é que é preciso ter um bocado de tempo. Onde é que a pessoa está, como é que está e como é que se comporta. Eu creio que no fundo é isso. E uma das funções do Presidente da Assembleia é essa. E como eu creio que houve uma má gestão da parte dele e que gerou depois todo um problema que eu considero grave, foi no fundo isso. Por isso é que ele está no meu baixo. Se bem que eu tenho que dizer que de facto que o Netanyahu também consegue estar bem lá perto, tendo em conta a situação e eu não sei se o Carlos Pinto sabe das novidades do Tribunal Internacional Penal a esse respeito. Honestamente, sei que houve alterações, mas não tive tempo ainda a ler. Daí que eu não Ok. entrar nesses tópicos. Eu Olha, sei que houve qualquer coisa, mas não tive tempo para ler, muito honestamente.
Pronto, Terá que ficar para olha, outra vez. pode ficar para a próxima semana, porque acho que é um assunto muito Até interessante. a próxima semana provavelmente terás mais novidades sobre isso. Não ficarás só por aí, mas sim, será um Sim, tema que sim, podemos sim, sim. abordar. Sim, sim, Mas é sim, sim. curioso, mas é curioso. Mas pronto, eu creio que seria este o meu top e o meu baixo. E pronto. Pronto, e então ficamos por aqui. Para a semana temos mais um episódio, portanto, no mesmo dia. Até lá, portanto, continuem a acompanhar-nos.